Casamento e humildade. Lisa. A humildade é algo tão bonito, não é mesmo? No entanto, também é tão difícil de entender. Uma vez que nós nos amamos demais, é uma luta considerar os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2:3. Certa vez, decidi prestar atenção a todas as vezes que a vontade de brigar começava a crescer dentro de mim. Você conhece o sentimento que tem quando alguém a ofende, quando uma pessoa lhe dá uma má resposta, quando ela demora muito a chegar, não pede desculpas ou deixa de lhe agradecer, quando alguém a menospreza ou é rude de alguma outra maneira. Passei a notar quantas vezes esses sentimentos surgiram dentro de mim, e isso me abriu os olhos. É uma luta escolher a humildade e realmente me revestir dela. Paulo instrui: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Efésios 4:1 e 2. Pedro, por sua vez, adverte: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Isso é radicalmente diferente daquilo que sentimos vontade de fazer. É radicalmente diferente do modo mundano de pensar. Não existem revistas com artigos que incentivem a humildade. Em vez disso, somos saturados com mensagens sobre poder, independência e controle. Somos bombardeados de conselhos que nos chamam a ouvir o coração e fazer aquilo que sentimos vontade. A constante apelação do mundo e o ímpeto de nosso coração tornam muito fácil acreditar que merecemos ser tratados de uma determinada maneira. Não deveríamos precisar ouvir ninguém nos dizendo o que fazer. Afinal, somos fortes e independentes. Fico assustada ao perceber como é fácil começar a pensar como o mundo e nem nos darmos conta disso. Incomoda-me o fato de dedicarmos tanto de nossa mente a coisas tão mundanas. Nosso pensamento se afasta demais das verdades bíblicas. Pense em quanto tempo você gasta em uma semana normal, assistindo à televisão e a filmes, lendo revistas, navegando na internet e participando das redes sociais. Agora compare com o tempo dedicado à palavra e à oração. Assustador? Não estou tentando despertar sentimentos de culpa para fazer você se sentir derrotada, mas quero realmente lhe dar uma chacoalhada. Nós lutaremos sim com uma mentalidade mundana se não tivermos o cuidado de nos proteger contra ela. Você já retornou de um acampamento ou retiro com a vida espiritual nas alturas e então descobriu que tal condição não dura muito depois que volta ao mundo real? Por que isso acontece? Porque de repente sua mente é bombardeada por uma cultura que não quer compromisso nenhum com Jesus. Você estava alimentando seu apetite espiritual, mas agora é tentada pelo mundo a alimentar o apetite carnal. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João 2:15-16. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Colossenses 2:8. O inimigo é astuto. Da forma mais sutil possível, ele mente para nós acerca de tudo, principalmente daquilo que merecemos. Ele quer que tenhamos um conceito tão elevado a nosso respeito que nossa reação a um coração humilde seja cair na risada. Enganosamente, toda a sabedoria mundana parece boa. Este é o melhor lugar para começar nessa batalha por nossa mente. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Se meu desejo é demonstrar a humildade de Cristo, necessito de constante orientação das Escrituras para fazê-lo. Sou tão fraca que preciso manter os olhos no exemplo de Jesus e orar a todo instante pedindo ao Espírito que me capacite a viver por ele.
Essa é a batalha que precisamos enfrentar todos os dias. Há armas que devemos empunhar a fim de estar prontos para a nossa própria defesa, dia após dia. Para viver neste mundo e não permitir que sejamos intimidados ou seduzidos por uma mentalidade antibíblica, necessitamos estar seriamente comprometidos e seriamente vigilantes. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16:13. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. 1 Pedro 2:11. Se não reconhecermos a existência dessa batalha constante e não começarmos a lutar diligentemente, o orgulho se enraizará cada vez mais em nosso coração, já propenso a servir ao eu, destruindo nossa vida e nosso casamento. Já aconselhei e conversei com muitas mulheres que viviam um casamento problemático. Muitas vezes chorei com elas e posso afirmar que, independentemente do tipo de circunstância, de quem era a maior parte da culpa ou de como a situação parecia sem solução, as mulheres sempre reagem de uma das seguintes formas: com orgulho ou com humildade. Todas elas demonstram emoção, choram, suportam dor e lutam profundamente. Mas algumas fazem a escolha de reagir com orgulho, enquanto outras travam uma batalha contra a própria vontade e reagem com humildade. As pessoas orgulhosas são defensivas, nervosas, gostam de jogar a culpa nos outros e se concentram em si mesmas. Sempre acham que o problema não está com elas, mas sim com o mundo. O evangelho não é o foco, não é o alvo. As pessoas humildes se quebrantam diante do próprio pecado, mais preocupadas em honrar a Deus que em discutir sobre o que merecem. Elas tentam, pela graça divina, se manter focadas no evangelho e no alvo. Lembro-me de estar sentada em frente à minha amiga Reixa, cujo casamento estava aos pedaços. Seu marido a traíra e, em determinado momento, pegou as coisas que tinha e foi embora. Agora parecia que ele finalmente estava voltando para casa a fim de se reconciliar com a esposa, mas Reixa estava relutante. Ela me olhou bem nos olhos e disse: "Eu não o amo. Meu coração não sente nada por ele." Foi sua declaração seguinte que me chocou. "Mas eu amo a Deus e só por isso farei o que for preciso. Tudo bem? Tudo bem eu fazer isso por amor a Deus, não ao meu marido?" Para ser honesta, naquele momento 1.000.000 de pensamentos giravam em minha mente. A graça de Deus que havia inundado o coração de Reixa me calou. Fiquei completamente emocionada pelo desejo intenso que ela demonstrou de honrar a Deus e obedecer aquilo que sabia que Ele lhe pedia. Seu amor por Deus a tornou disposta a fazer o que fosse necessário, a despeito de como se sentia e da quantidade de gente que lhe disse que ela merecia algo melhor. Louvado seja Deus, esse casamento foi totalmente renovado. Essa foi uma das primeiras vezes que testemunhei o poder da humildade. Impossível negá-lo. Ver Deus agir assim muda a perspectiva das coisas. Quantas vezes as pessoas permitem que o próprio orgulho se coloque no caminho de algo belo que o Senhor está prestes a fazer? Precisamos nos lembrar a cada momento de que Deus se posiciona ativamente contra nós quando somos orgulhosos. Tiago 4:6. Você pode pensar que está batendo o pé contra o seu esposo, mas em última instância é a Deus que você está se opondo e convidando a oposição dele em troca. Deus sempre amou a humildade, sempre. E Ele derrama sua graça com generosidade sobre os humildes. Considere suas brigas com seu cônjuge sob essa perspectiva. Não importa o que ele disse ou fez, a questão é se você quer experimentar a oposição divina ou a graça divina. É mais importante para você estar certa ou fazer o que é certo? Um dia desses, estava conversando com uma amiga que lutava contra o orgulho. Ela disse: "Se eu pedir desculpas, ceder ou demonstrar humildade, vou sentir como se ele tivesse vencido." Diga o que quiser, mas esse pensamento nos é mais familiar do que gostamos de admitir.
Ao mesmo tempo, ela estava infeliz porque sabia que as coisas não estavam certas. Chegou a reconhecer que a situação a distanciava de Deus. Eu a encorajei dizendo que, em última instância, a rendição dela era ao próprio Deus. Todos conhecemos aquele momento doloroso em que sentimos que é impossível pronunciar a expressão "desculpe-me". O orgulho toma conta do corpo e da mente. Só há uma coisa que levará você a fazer o que é certo nesse momento: a necessidade avassaladora de estar em dias com Deus. O que mais importa? Chego a ponto de dizer que se essa não é motivação suficiente para você engolir o seu orgulho, talvez seja a hora de dar uma boa olhada em seu relacionamento com Deus. As Escrituras estão repletas de advertências contra a postura orgulhosa. Veja algumas delas. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 29, 23. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Isaías 66, 2. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Provérbios 3, 34. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Salmo 138, 6. Quando vejo alguém demonstrar humildade, volto-me aos meus filhos e lhes digo: isso não é o máximo? Meu desejo é que eles reconheçam, aprendam e percebam que Deus sempre considerou bela a humildade. Também quero que aprendam que quando agimos com humildade, estamos seguindo o exemplo de Jesus. São tantos os casamentos que sucumbem por falta de humildade. Por sermos cristãos, isso não é um tanto triste? Lutamos por controle e igualdade, presos em uma luta de poder, em vez de imitarmos o humilde sacrifício pessoal de Cristo. Tantas mulheres se concentram no que não significa submissão, que elas nunca aderem àquilo que o conceito de fato quer dizer. Por muitos anos, ministrei um curso para as mulheres de nossa igreja sobre o que significa ser uma esposa espiritual. Demorei bastante tempo, mas por fim cheguei à conclusão de que se realmente fôssemos humildes, não precisaríamos de um curso desse tipo. Talvez estivéssemos dando ênfase demais ao papel de esposa, subestimando quem Cristo nos chama a ser à luz de seu exemplo. Por baixo de cada luta e discussão vinha essa percepção sutil de que ser como Cristo resolveria muitos de nossos problemas. Há discussões saudáveis que podemos ter sobre os papéis dentro do casamento. É claro que queremos entender da maneira mais clara possível o que a Bíblia diz. Não quero evitar esses debates, mas como esposa, gosto de pensar em tais questões do seguinte modo: a melhor forma de nos destacarmos dos não cristãos é mediante nossa submissão respeitosa ao marido. Demonstramos nossa confiança em Cristo e na Palavra de Deus de maneira poderosa quando aceitamos sua instrução de nos sujeitar, cada uma a seu marido, como ao Senhor. Efésios 5, 22. Sem dúvida, isso é contracultural. Mas a verdade é que se temos o desejo genuíno de seguir Jesus, definitivamente não nos encaixaremos nesta cultura. Seguem alguns princípios para reflexão quanto ao chamado à submissão. 1. Quando somos submissas, submetemo-nos respeitosamente a uma posição dada por Deus, não à perfeição. Em outras palavras, nosso marido vai cometer erros. Aos nossos olhos, nem sempre ele merecerá ser o líder, mas Deus sempre merece nossa obediência nesse aspecto. E uma vez que a ordem e a submissão vêm de Deus, nossa submissão suprema é a Ele. 2. Somente nossa submissão a Deus deve ser absoluta. Não devemos ser submissas ao marido se ele nos pedir para pecar, ficar bêbadas, fraudar na declaração de impostos, ver pornografia, etc. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. 3.
Fomos criadas para ajudar o marido a fim de que realizemos muito mais como casal. Deus decidiu que não era bom para o homem estar só, por isso criou uma auxiliadora para Adão. Gênesis 2:18. Aceite seu papel dado por Deus. Dê a seu esposo o benefício de seus insights, sua sabedoria e sua perspectiva, mas também lhe dê liberdade para liderar na direção que ele julga proceder do Senhor. 4. Não existe lugar mais seguro do que a vontade de Deus. Se sabemos que o Senhor nos pediu para sermos submissas ao marido, nós o seguimos nisso, mesmo que tenhamos medo. Em última instância, há mais mulheres lutando contra Deus do que contra o esposo. E esse é um dos grandes motivos para ver tantas mulheres completamente infelizes. Deus projetou com todo cuidado cada aspecto do casamento e precisamos aprender a confiar nele. 5. O conceito bíblico de submissão não coloca seu marido no lugar de Deus. Caso uma mulher seja sujeita a abuso, não deve hesitar em envolver as autoridades capazes de fazer seu esposo prestar contas. Mas também gostaria de incentivar cada esposa a crer que Deus pode trazer restauração e cura, mesmo às situações mais desprovidas de esperança. No fim das contas, confiamos nossas vidas a Deus. É surpreendente que o próprio Jesus tenha se sujeitado voluntariamente ao Pai, a fim de cumprir os propósitos deste. Quando me sinto tentada a reclamar ou me pergunto por que as mulheres receberam o papel da submissão, lembro-me de que o próprio Salvador disse: "Não faço nada de mim mesmo", João 8:28, "e desci dos céus, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou", João 6:38. A submissão é bela quando reconhecemos que estamos imitando a Cristo. Embora por direito Jesus detivesse toda a glória, ele voluntariamente a colocou de lado. Filipenses 2. Se houve alguém que merecia ser tratado de determinada maneira, era ele. Mesmo assim, com alegria, ele se pôs em submissão ao Pai. Incrível! Tire os olhos do mundo por tempo suficiente para permitir que as verdades das Escrituras criem raízes em seu coração. Dito isso, creio verdadeiramente que, à luz do chamado mais premente estendido a todos os cristãos, isto é, para serem semelhantes a Cristo, a preocupação com nosso papel dentro do casamento não deve ser tão enfatizada. Lembre-se de que todos recebemos a ordem de ser humildes, 1 Pedro 5, de 5 a 6, e de nos sujeitar uns aos outros, Efésios 5:21, porque Jesus personificou tais características. Quanto mais você crescer na busca pela semelhança com Cristo, mais porá em prática o papel que recebeu de Deus e o fará com toda a naturalidade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2:3. Como você está se saindo nisso? As pessoas que a conhecem bem logo descreveriam você como alguém humilde? Conclusão. Pessoas bonitas formam casamentos bonitos. Jesus foi a pessoa mais bela que já andou por este mundo. O melhor que você pode fazer para ter um casamento bonito é almejar, junto com seu cônjuge, tornar-se como Jesus. Embora os maridos recebam a ordem específica de amar como Cristo, Jesus é o padrão para todos os cristãos. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. João 13, 34 e 35. Quando ambos têm o objetivo de amar o outro com o amor de Cristo, os conflitos acerca de papéis e responsabilidades se dissipam. Eu busco avidamente o bem de Lisa antes do meu. Não acho insultante nem mesmo inconveniente precisar servi-la e sacrificar-me por ela. É algo óbvio, é natural. E se Lisa se importa comigo mais do que consigo mesma, é evidente que sentirá o desejo de apoiar minha visão de ministério e vida acima da dela. Imagine um casamento ou qualquer relacionamento no qual das duas partes tentam desesperadamente dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12:10.
Como sabemos, é muito mais fácil falar em ser como Jesus do que pôr em prática essa ideia. Tornar-se semelhante a Ele depende de passar tempo ao seu lado, permanecer próximo a Ele, alegrar-se nele e permitir que Ele o alimente e cuide de você como membro de seu corpo. Muitos de nós gostamos de arranjar soluções para os problemas, e é com essa intenção que abordamos todos os aspectos da vida. Até mesmo nas orações, pulamos para a parte dos pedidos, sem dedicar tempo para apreciar a presença de Deus e suas bênçãos. A vida é corrida e a intimidade com Cristo acaba sendo sacrificada. Concentramos-nos em tarefas e negligenciamos o desenvolvimento do caráter. O zelo por realizar muito deixa de fora a necessidade de amar muito. Preciso estar perto de Jesus, reconhecer sua presença junto a mim e louvá-lo durante todo o dia. Buscar a presença de Cristo me ajuda tremendamente. Agora mesmo eu o imagino sentado diante de mim. Ele é forte, destemido, amoroso, puro e humilde. Ele transmite vida por onde passa. Necessito de uma consciência constante de sua presença. Preciso sempre ser atraído para mais perto dele. Sempre preciso pedir que me torne mais semelhante a ele. Onde quer que você esteja agora, imagine Cristo sentado à sua frente. Pense em como ele agiria. Visualize sua ousadia e humildade. Imagine seu poder e sua graça. Tente pensar nos atos altruístas que ele realizaria se estivesse encarnado hoje. Agora peça-lhe a habilidade de seguir os seus passos. Peça a Jesus que viva por meio de você, que ame por seu intermédio. Comece a agir amando de verdade seu marido ou sua esposa, não só por palavras, mas demonstrando amor, assim como Jesus demonstraria. A menos que a Bíblia esteja errada, recebemos a habilidade de andar como Cristo. Precisamos acreditar nisso sempre. Precisamos continuar lutando por isso enquanto aguardamos ansiosos o seu retorno. Faça algo. Tudo o que discutimos nesta sessão tem importância vital para o casamento, para a vida e para seu relacionamento com Deus. Mas é inegável que humildade e autossacrifício são conceitos difíceis de pôr em prática. Você deve passar literalmente o resto da vida e do casamento tentando viver com mais humildade, em atitude de sacrifício, com respeito às pessoas ao seu redor. Use as sugestões a seguir para começar esse processo, mas não pare por aí. Continue a descobrir mais e mais maneiras de amar seu cônjuge de forma prática. Passe bastante tempo olhando para Jesus. Passe algum tempo pensando sobre Jesus. Não se apresse. O que você acha atrativo nele? Que características personificadas por ele atraem você? Que ações realizadas por ele chamam sua atenção? Depois de refletir nisso por um tempo, faça uma lista. O que torna Jesus tão atraente? Compartilhe seus pensamentos com seu cônjuge. O que ele notou que você não havia percebido? Tenham uma conversa honesta sobre como cada um de vocês seria se imitasse essas qualidades de Jesus no casamento. Falem em termos práticos. Avalie sua semelhança com Cristo. Em um pedaço de papel, faça uma lista das áreas em que você acredita demonstrar semelhança com Cristo. Não significa que você seja perfeito nessas áreas. Apenas anote aspectos nos quais você reconhece alguma semelhança com Jesus. Em seguida, faça uma lista das áreas nas quais você precisa crescer na semelhança com Cristo. Seja honesto. Compartilhem as listas um com o outro. Não use este momento como oportunidade para fazer aquelas críticas que você estava com medo de compartilhar. Em vez disso, tenha uma conversa honesta sobre os aspectos em que vocês não se assemelham a Cristo. Uma vez que todos temos pontos fracos, é útil ouvir a opinião do cônjuge sobre os pontos em que você realmente está indo bem e aqueles nos quais necessita crescer. Discutam formas de ajudar o outro nessa jornada e de se tornar parecido com Cristo. Comecem e terminem este momento em oração, pedindo a Deus que os una ao tentarem se tornar mais semelhantes a Ele.